Bom dia, guerreiro e bom dia, guerreira. Vamos para mais uma live de quinta-feira. Hoje, o nosso tema, não sei se já está gravando, provavelmente já está. Já tem uma pessoa aí. Então, hoje o nosso tema é sobre o custo do não planejamento dentro do marketing digital e do mercado digital como um todo. Quanto é que custa, guerreiro ou guerreira, para você não se planejar? Quanto é que custa para o seu negócio não ter um planejamento onde você possa acenar aqui para quem está chegando? Bom dia, Palominha. Bom dia, Vitinho. Quanto é que custa, guerreiro, no seu negócio você não ter um planejamento para saber quais são os futuros passos que você vai precisar dar rumo aos objetivos que você precisa para alcançar os seus resultados? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Como sempre, nós vamos falar sobre casos práticos, casos reais. Nós vamos falar sobre a nossa experiência, como a gente aplica isso dentro do nosso negócio. Então, muita gente chegando aí, Joseph, Palominha, Cais Dourado Pousada, bom dia para todos. Vou dar aqui um acenar para todo mundo. Obrigado por estar aqui com a gente, 7h30 da manhã. Eu sei que é desafiador, guerreiros, estar aqui, porque realmente para muitos é muito cedo ainda mais em momentos de quarentena, mas é o nosso compromisso para vocês, né? O meu compromisso, o do nosso segundo anfitrião que está chegando aí, Diogo, para vocês, beleza? Vamos chamar ele aqui agora. Lembrando que, pessoal, que todas essas lives elas vão ficar disponibilizadas não mais aqui no Instagram, certo? Elas vão ficar disponibilizadas lá no YouTube a partir das 18 horas de hoje. Mas é claro que nós gostaríamos muito que vocês estivessem junto com a gente aqui, né, dentro da nossa live. Inclusive, para quem tiver perguntas, por favor, pode colocar perguntas aí para a gente, porque a gente vai fazer questão de responder vocês. Bom dia, Lai, nossa doutora dentista aí, top das galáxias. Bom dia, Diogão. Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Fala, Gutinho, tudo bom? Tudo em paz, graças a Ótimo. Deus. Vamos falar sobre planejamento, né? Coisa boa. Mais do que isso, nós vamos falar sobre o custo de não se planejar. Mais do que falar sobre planejar, que é uma coisa muito importante, é o quanto custa para o seu negócio não ter planejamento. Qual é o custo disso para o seu negócio? Qual é o preço que você paga por não se planejar adequadamente? E aí eu vou trazer aqui já 3 tópicos. Os 3 tópicos que a gente vai falar hoje. O primeiro deles é a ausência da síntese, né? Ou seja, você não planeja a sua semana, você fica imerso a alguns ladrões, exposto a alguns ladrões de tempo. Então a gente vai falar quais são esses ladrões de tempo, né? Muitas vezes que a gente passa despercebido porque a gente não tem um planejamento e a gente fica ali entregue a esses ladrões de tempo e a gente não entrega o que a gente precisa entregar. Depois a gente vai falar sobre a não racionalização dos recursos, porque é claro que todos os negócios ele possuem recursos. E como nós sabemos, recursos eles não são infinitos. Muitas vezes eles são escassos, eles são finitos. E a gente precisa saber aonde alocar esses recursos, principalmente para o negócio que está começando, né? Bom dia, Luciene, tudo bem? Então, para o negócio que está começando, alocar os recursos de forma correta nos lugares certos é muito importante. E quanto é que custa para o seu negócio não fazer isso? Então, é disso que a gente vai falar. E por último, a gente vai falar um pouquinho, só que é só uma pincelada sobre o seu infoproduto ou o produto que você gostaria de fazer ou de anunciar para outras pessoas. Ou seja, qual é o limite entre o planejamento de produção de conteúdo pago e o planejamento de produção de conteúdo gratuito, né? Qual é essa linha tênue entre o quanto você entrega de pago e o quanto você entrega de gratuito? Será que existe essa linha? Então, a gente vai debater sobre isso aqui também. Diogão, mais uma vez, obrigado pela sua disposição, obrigado por estar aqui, disponibilizando seu tempo, disponibilizando sua atenção, disponibilizando seu carinho para essa audiência aqui, que também já é sua, meu irmão, viu? Fique sabendo disso. Essa audiência aqui já está aqui também agora por causa de você também, viu? Muito bem-vindo e vamos falar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre a ausência de síntese, né, Diogão? O que é que você acha? Olha, uma coisa interessante que você trouxe é que eu acho que as coisas estão todas interligadas, né? Quando a gente fala de não planejamento, de
racionalização, a ausência de racionalização de recurso, e aqui eu já vou fazer um link com a nossa última live. Na última live a gente conversou sobre as pessoas não conseguirem fazer uma matriz de esforço-impacto, não conseguirem entenderem nem racionalizarem os níveis de criticidade e urgência das atividades, e que isso por si só já é um problema. Agora imagina que a pessoa está acompanhando a gente, então está fazendo o dever de casa, está crescendo, e ele conseguiu fazer essa matriz, né? Então agora ele já sabe, dentro ali de um universo de possibilidades, né? Um universo de tarefas que possam aparecer para eles, ele já consegue ter discernimento qual é mais importante, qual é mais urgente, e linkar ali com os entregáveis que ele tem. Aí essa pessoa fala assim, poxa, beleza, tô pronto. Começa o dia aí que eu tô pronto. E aí entra naquela primeira questão, né? Na minha visão, o recurso mais escasso que a gente tem e mais democrático ao mesmo tempo é o tempo. Com certeza. Porque você pode ser zilionário, você pode ser classe média, você pode ser pobre, são 24 horas. Você tem as mesmas 24 horas que eu. Então, esse já começa, é uma coisa interessante, né? Já coloca a gente ali dentro de um mesmo prisma e que facilita muitas coisas. Agora, você já ouviu falar que o desocupado é quem tem menos tempo? Com certeza. É o que mais reclama de não ter tempo também. E por que isso acontece? Provavelmente você já parou porque para ele não se refletir sobre isso? planeja. Provavelmente porque ele passa a maior parte do tempo se ocupando e não produzindo. E quando você não produz em prol de alguma coisa que você quer no futuro, ou seja, em prol de um objetivo, o que acaba acontecendo? Você sente que você não fez nada. E aí o cara reclama de quê? De que não tem tempo. E eu não fiz nada porque eu não tive tempo, porque ele passou o dia inteiro ocupado, então ele acha que ele estava ali exercendo uma atividade laboral, ou estava produzindo na margem, né? E acaba que, poxa, eu não entreguei nada porque eu não tive tempo. Se eu tivesse mais tempo, talvez tivesse dado certo, eu teria entregue alguma coisa. Então, assim, não sabendo ele que ele está fazendo alguma coisa errada nesse processo, né? Que é o não planejar suas atividades. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa numa rotina, num gerenciamento de rotina, a gente precisa entender o nosso tempo, a quantidade pegar os nossos entregáveis e pensar quanto de tempo eu vou precisar para desenvolver cada um desses entregáveis e entregar de fato. Então, quando você não tem um planejamento, mesmo que você consiga eleger as prioridades, mesmo que você consiga dar uma nota ali, mesmo que você consiga ter uma racionalização no processo de eu vou fazer A porque é mais importante do que B ou porque é mais crítico do que B. Se você não gerenciar, na largada já começa o problema. Eu tenho 10 entregáveis para hoje. Mas dá para entregar 10? Essas 10 coisas você vai conseguir entregar hoje? Por exemplo, no começo da minha atividade digital aqui, eu tive que aprender a fazer as coisas. Então eu tive que aprender a gravar, eu tive que aprender a scriptar, eu tive que aprender a editar. E a gente aqui é mão na massa, né? A gente vai aprendendo e vai fazendo. Até porque faz parte da curva de aprendizado. Né? A técnica do caiaque, aprendeu, executa. Muita gente, Diogo, só não perca a sua linha de raciocínio. Muita gente me pergunta sobre, Gustavo, Guga, eu devo fazer mais curso? Eu devo colocar mais curso no meu currículo? E a tendência é que eu sempre respondo o seguinte: se você estiver aplicando de todos esses cursos 10 vezes mais do que aprendendo, pode fazer quantos cursos você quiser. Porque as pessoas geralmente elas estão focadas muito mais em ficar colocando currículo, né? Obesidade mental, somente teoria em cima da cabeça e prática muito pouco, o que faz com que ela tenha poucos resultados. E às vezes ela culpa o curso. Ela diz assim, mas esse curso aqui eu fiz, estou precisando já de outro, porque não me deu resultado nenhum. Mas você aplicou? Entendeu? É uma reflexão muito importante. É uma reflexão muito importante. Mas o grande ponto que eu estava falando era o seguinte: se você já não consegue mensurar as atividades que você tem, nem quanto de esforço que você vai fazer, é muito difícil de você gerenciar suas entregas. Poxa, eu não sei quanto tempo eu vou gastar. Será que vai dar para entregar 1? Ou 2? Ou será que daria para entregar 200?
Quando eu entrei no Sebrae, um negócio muito legal, né? Fiz um estágio no Sebrae e me apresentaram lá um sistema horroroso chamado SIAC Web. Era um sistema de processo. E eu trabalhava basicamente organizando os eventos, as palestras que iam ter, os workshops e tal. E eu precisava abrir tanto para solicitar recurso e empregar recurso, como depois para justificar o recurso que a gente entregou. Então eu precisava ali preencher o nome do empresário cadastrado que participou, se teve contrapartida ou não, onde foi. Então era uma coisa extremamente braçal. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque logo quando eu cheguei lá, que me explicaram, eu liguei para o menino, eu tinha um amigo no TI que era lá da faculdade, e falei, cara, você faz essa gestão do SIAC? Aí ele, a gente faz essa gestão de tudo aqui de tecnologia, eles acham que é responsabilidade, a gente faz. Aí ele, por quê? Eu falei assim, eu quero saber os atalhos. Porque eu vi que tem um bocado de botão aqui e os atalhos não tão explícitos. Se é Ctrl Shift T, Ctrl Shift S. E aí ele falou, cara, eu fiz um material massa sobre atalhos. Aí ele foi lá e me entregou os atalhos. Resultado, quando eu cheguei, a expectativa de entrega era de consolidação de 2 eventos por turno. E era um estágio de 4 horas. Então eu tinha que ir lá, minha meta era entregar 2 eventos. Quando os meninos, os estagiários ficaram todos juntos, né? Aí um dos meninos virou para mim e falou assim, pô, olha, que legal e tal, eu vi você pesquisando dos atalhos. Aqui a gente tem uma regra, né? Que a gente não entrega mais do que 3, 4 eventos por turno, não. Porque senão eles começam a cobrar a gente para entregar mais. Aí eu não gostei da postura, eu não gostei de nada. Aí eu perguntei para ele assim, você é o meu gestor? Aí ele, não, eu sou só estagiário. Aí eu falei, então massa, tudo bem. E não falei nada. Resultado, aprendi a parte braçal, otimizei o processo, estava entregando mais de 20 eventos por turno. Olha, você quer entregar menos, meu filho? O problema é seu, se lasque, velho. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, a gente precisa entender, quando a gente fala de gestão de tempo, as pessoas acham que a gente vai falar, usa uma agenda. Não, gente, racionalizar é trazer razão, inteligência para o processo. Então você tem que se perguntar quanto tempo você vai gastar para fazer e se aquele processo pode ser melhorado. Com certeza. Porque às vezes você conhece o processo de tal forma, para pensar quanto de armazenamento tinha um disquete, velho. Que era uma lapa assim, ó. Tem um disco horroroso dentro. Hoje você pega um pendrivezinho assim, ó, do tamanho de uma unha, 1 tera de espaço. Por quê? Mudaram a arquitetura, mudaram o processo, a regra, a lógica. Então, assim, a gente precisa mapear os nossos processos, entender ou estimar quanto de tempo que vai gastar e, na ausência dessa incapacidade, comece a marcar daqui para frente. Pô, eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer uma ligação, quanto tempo eu gastei? Comece a marcar. Comece a cronometrar. Não precisa ficar na loucura de tempos e movimentos, não, que é uma escola pseudo-atrasada, né? Mas eu já tenho uma contribuição para trazer sobre tempos e movimentos 2.0, que está voltando aí para o mundo de hoje, viu? Então, assim, racionalize seu tempo. Quanto tempo útil você tem? Não adianta você dizer, o dia tem 24 horas, mas você dorme 8, mas você gasta 2 horas em translado, mas você gasta 1 hora para almoçar. Quando você olha, seu tempo útil é 6, 8 horas mesmo, na margem. Na margem é 6, 8 horas. Então, você precisa entender quanto de tempo aplicado, quanto de dedicação aplicada você vai gastar naquela atividade para você conseguir gerenciar quantas atividades você vai trazer. E no tempo de descanso, gente, é no tempo de descanso que você vai revisar os processos. A gente entende que, principalmente quando você é empresário, que você é um empreendedor, você tem muitos chapeuzinhos. Ó. Você tem o chapéu do executor, você tem o chapéu do estrategista e o chapéu do tático. Você precisa se colocar em cada função e delimitar um tempo para aquela atividade, porque senão você só fica executando loucamente e não tem tempo de melhorar, e daí que vem, né? Quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, porque é a crítica sobre a ausência de crítica do trabalho. Exatamente. Eu queria, Diogão, já que você falou sobre isso, eu queria trazer para você aqui um exemplo, né? Eu tinha porque esse irmão, ele é falecido, né?
mas um grande irmão lá do Boticário, chamado Rafael Borges. E Rafael, ele sempre disse pra gente, assim, né? A gente trabalhando, a gente costumava criar muita coisa junto, a gente tinha uma sinergia muito bacana, assim, de trabalho. Ele falava assim, Guga, meu negócio é o pensamento de preguiçoso. Aí eu, mas como assim? Ele não tinha nada de preguiçoso. Só que ele falava assim, o que é que eu tô querendo fazer? Eu gasto um tempo gigantesco planejando e arquitetando uma coisa que quando eu clicar em um botão ou colocar uma base de dados e clicar em um botão, simplesmente todos os dados que eu preciso vão aparecer. E eu gasto a maior parte do meu tempo fazendo isso. E aí isso, assim, me tocou de uma forma que eu falei assim, caramba, também vou fazer isso. E comecei a fazer, e faço até hoje, né? Tipo, peguei essa linha de pensamento como se fosse minha, né? Mas esse negócio veio dele. Ele falou assim, rapaz, eu faço de tudo para ser o mais simples e preguiçoso possível. Porque quando você faz um negócio desse tipo, é como se fosse uma genialidade. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a isso, Diogo. As pessoas estão acostumadas à lei do menor esforço. Elas estão acostumadas a entregar 3, a entregar 2. Sendo que quando você quebra o limite, que é o que a gente chama de efeito paradigma, ou seja, o que é o paradigma? O paradigma é aquilo que você estabelece como isso aqui, ó. E aí você fica batendo a cabeça aqui e não passa essa margem, você não transborda essa margem. O que acontece? Você fica preso no paradigma. Quando você quebra a barreira do paradigma e você diz assim, ó, é possível entregar 20. E aí as pessoas, principalmente os gestores, eles vão olhar para trás e vão dizer assim, nossa, e por quê? Durante todo esse tempo, antes desse cidadão chegar aqui, a gente cobrava 3, ou seja, aí você começa a ver o trade-off, ou seja, o custo da oportunidade de você ter feito isso antes, e você diz assim, pô, mas se é 3, de 3 para 20, são 17. E desses 17, quantos dias para trás que poderiam ser mais 17 e não foram? Ou Então, meses, ou anos. Ou anos, né? Entendeu? Não, mas é assim, esse. A lógica do não ter parte disso. A conta que se faz parte disso. A primeira conta que a gente faz é o seguinte: poxa, se eu podia entregar 5 e estou entregando 3, porra, é quase. É quantos por cento? Faz aí. Quase 33%. Quase é o dobro, quase. 3 para 6. 66%, irmão. É 2 de 3. É 2 de 3. É um absurdo. Aí você fala assim, eu gero, nessa atividade de entrega 3, eu gero 1.000 unidades de resultado. 666 foram desperdiçados. Porque a palavra é desperdício. É desperdício. Se você não entregou, você desperdiçou o seu tempo, você deixou de faturar aquilo, você deixou de aproveitar daquela benesse. E o pior, você estava fazendo atividade. Porque uma coisa é você falar assim, poxa, eu não consigo emagrecer. Aí eu pergunto, tá malhando? Tá fazendo dieta? Não. Ok. Resultado 0, esforço 0. Tá equilibrado? Agora você fala assim, cara, eu tô malhando, eu tô treinando, eu tô, dedicado e não tem o resultado por quê? Fala assim, porque você não racionalizou seu processo. Um exemplo esdrúxulo aqui, né? Imagine que se ao invés de andar e correr 40 minutos, você fosse fazer 15 minutos de HIIT, ia sobrar mais tempo para você malhar mais pesado, para você ter mais volume, você aumentar, ter mais pico na sua... Não vou ficar falando muito técnico, que a gente vai acabar falando besteira aqui, mas depois o pessoal corrige a gente aqui, tá? Não tem problema não. Corrige aí embaixo nos comentários. A gente faz um outro vídeo regravando. Mas assim, de forma esdrúxula, ser questionado sobre o seu processo é isso. E essa lógica do preguiçoso, ela é maravilhosa. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Sempre que ele pode desligar, antecipar o que você está dizendo, ele vai desligar. Porque a manutenção da energia é questão de sobrevivência. Ele entende que você aumenta a sua probabilidade de sobrevivência se você economizar energia. E aí você para pensar. Você falou uma coisa muito legal. As pessoas não gostam, é a lei do menor esforço. Só que o menor esforço significa você fazer uma atividade braçal repetidas vezes. Isso na minha cabeça não entra, sabe? Eu prefiro gastar 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas de atividade intelectual para eu fazer um braçal de 10 minutos. Do que eu fazer um braçal de 3 horas todo dia.
que é o que a gente chama de afiar o machado, né? Eu prefiro passar meu tempo afiando o meu machado. Na hora que bater na árvore, ele cortar numa machadada só. Uau, não é nem duas. Passou que nem uma manteiga. Uma Afiar outra novamente. Bom dia, Renatão. uma, uma outra Diga. brincadeira que a gente faz muito é, poxa, quanto custa a sua hora aula? Poxa, minha hora aula custa R$ 100, certo? R$ 100. E aí você fala assim, e você consegue empregar, aplicar essa hora aula quantas horas por dia? Aí você fala assim, poxa, 3 horas por dia. Por quê? Ah, porque eu gasto muito tempo em trânsito, tenho que pegar engarrafamento para ir, pego engarrafamento para voltar, e no duro ali eu só consigo aplicar 3 horas. Você fala assim, poxa, se você pudesse aplicar 6 horas, você ganharia o dobro? Pô, eu ganharia mais que o dobro. Com Porque certeza. além de eu estar fazendo o mesmo esforço, eu vou estar fazendo um esforço direcionado a algo que eu gosto, algo que eu acredito. E aí que vem a mágica do digital, né? Quando a gente fala assim, olha, você vai fazer um webinar, por exemplo. Vamos fazer aqui um paralelo entre um evento físico e um evento online. A gente fez no ano passado o Fronteiras do Investimento. Fizemos 12 edições do Fronteiras. E Eu já vi aí, em no algumas Fronteiras, a edições. gente ficava lá mais ou menos umas 2 horinhas com o pessoal. Só que eu gastava 1 hora para chegar antes, para organizar coffee break, equipamento, fazer passagem de som, essas coisas, e 1 hora depois conversando com o pessoal. Então, na verdade, a gente empregava 4 horas de atividade total, sendo que 2 horas aplicada à transferência de conhecimento. Nesse Perfeito. tempo, dividido pela quantidade de pessoas que eu tinha lá, que geralmente eram 40, 50 pessoas, eu tinha um resultado, um esforço e impacto X. Você tinha Se um eu, se eu, impacto X. Perfeito. Perfeito. isso, entendeu? Não, o esforço que eu estou falando, eu empregava 4 horas e tinha um impacto X. E quando a gente marca um webinar e você bota 500 pessoas numa sala e você tem 2 horas ali, sendo que você não teve nem preparação antes, nem vai ter coffee break, essa coisa, você vai. O que é que a gente está falando? A gente está falando da Impacto. escalabilidade Perfeito. através da racionalização. Pô. O que é que eu fiz? Eu mudei o meu horizonte de entrega, eu mudei o meu escopo de entrega. Perfeito. E isso é fantástico. Isso é ganho de tempo, isso é ganho de dinheiro, de produtividade. Perfeito. Eu já queria então puxar o gancho para um tópico ligado a isso, que é não ter KPIs para medir suas entregas. Né? Muitas vezes você fica naquele negócio, mas entregar, fazer. E aí você pensa, poxa, planejei, só que você não tem uma métrica, né? Para quem não sabe o que é KPIs, Key Performance Indicator, ou seja, indicadores chaves de performance. E aí, tipo, se você não tem esses indicadores claros para você, o que acaba acontecendo? Você não sabe. Às vezes você até entrega resultado. Até você entrega resultado. Mas será que aquele resultado ele foi suficiente? Ou ele ficou aquém do que você precisava? Né? Então, se você não tem um norte, e aí o que os coaches costumam chamar de clareza, né? Se você não tem clareza de qual é o seu objetivo de final, qual é o seu target, qual é o seu deadline, né? Tipo, o que você quiser alcançar, qual é o seu KPI? Qual é o seu indicador de performance? Qual é o número que você quer alcançar? E aí vou até falar, por exemplo, um número que a gente. Ah, mas quando a gente vai fazer o primeiro lançamento, nosso primeiro lançamento a gente fez o quê? Quando a gente conseguiu 100 pessoas na lista. E aí? Tipo, mas se a gente não tivesse esse número claro, a gente poderia ter 50 e a gente achar que estava ótimo. Não, a gente sabe um número mágico, que a gente estuda. Só que a questão é, se você não tem claro esse número na sua cabeça, as tendências são de que você vai ficar ermo, você vai ficar perdido, né? Porque indicadores de performance é o que te guia em direção ao número que você precisa chegar para você entregar um resultado específico, para você se mensurar, para você se medir se realmente aquilo ali tá ou bom, ou melhor, tá bom ou ruim. E aí eu gosto de parafrasear sempre os gerentes lá da minha maravilhosa e amada empresa, que eu trabalhei por 5 anos, Boticário. Quando você chegava com qualquer coisa para ele, ele perguntava assim, e aí? Tá bom ou tá ruim? E eu achava isso fantástico. Tá bom ou tá ruim? Porque se você chegar com o número, se você não tiver ali uma base, se você não tiver ali um comparativo ou um benchmarking, como a gente já acostumou falar, né? Uma, uma medida de base para você se balizar ali, você não sabe se o que você está mostrando é bom ou se o que você está mostrando é ruim. E aí que reside a questão de análise.
A análise está exatamente em você olhar o fato, interpretar o fato e criar uma síntese sobre ele. E se você não tiver claro os indicadores de performance, você não vai ter nada disso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Nossa, isso é fantástico, velho. O que não se mede, não se aprimora. É a fórmula da zona de conforto, né? Ah, eu entrego 3. E aí? 3? Por que você não entrega 5? Ou por que você não entrega 2? 3 é bom, 3 é bom. Aí eu gostei do exemplo do Sebrae, exatamente porque, assim, ali era um exemplo claro de que não existia KPIs. Não existia um indicador de performance. Ou quando as pessoas chegavam ali com o resultado 3, as pessoas não se questionavam, mas isso é bom ou ruim? Dá para fazer mais ou dá para fazer menos? Não faziam engenharia reversa, não faziam engenharia em cima do processo, né? Um pipeline de processo para poder entender quais são os pontos, quais são os gargalos, onde tem probabilidade de melhoria aqui dentro desse processo, para que o 3 se transformasse em quê? Em 20. Talvez a grande virada de chave ela tivesse exatamente nos atalhos. Ou pode ter sido outras coisas que você implementou, planilhas ou gestão em cima do processo que fizesse o quê? Ele aprimorar. Mas ele aprimorou e mostrou, abriu a cabeça das pessoas. Eu tenho certeza que depois desse fato que você contou, jamais o Sebrae foi a mesma coisa. Por quê? Porque eles olharam e quebraram o efeito paradigma. Então, se alguém cruzou a barreira do efeito paradigma, acabou. Ali você já tem uma visão de que você tem outra probabilidade, que é muito além daquele simplesmente 3 que você realmente costumava receber, né, dos seus estagiários. Dos meus não, dos estagiários lá da época. Deles, lá. Uma coisa que é muito importante, as pessoas falam muito em performance. Ah, talento, performance, de se destacar, de ser o melhor. Você pergunta pro meu irmão que está na USP, fala assim, e aí, você quer ser o melhor? E aí ele fala assim, claro, eu quero estudar, quero ser o melhor e tal. Eu falo assim, e você vai ser o melhor do que quem? O que é ser melhor? O que é ser melhor? Você está se comparando a quem? E aí que vem o grande X da questão, né? As pessoas não têm muita clareza sobre o que é um processo, sobre como que funciona para gerenciar uma atividade. E aqui a gente está falando desde o dia a dia. Eu vejo aqui, eu tenho uma diarista, velho, que ela, em 4, 5 horas, ela faz tudo. Ela faz tudo e a casa fica impecável. E eu tinha outras que vinham aqui e falavam, a casa é muito grande, tem muito cachorro, 2 salas sabe, um monte de desculpa. Eu falo assim, gente, como é que é isso? Cobra a mesma coisa. Cobra a mesma coisa. Por que uma consegue entregar e a outra não consegue? Porque já tem uma dinâmica de processo diferente, tem uma lógica de execução diferente. E aqui o desafio fica para todo mundo. Você que é empreendedor, você que é colaborador, não importa o que você esteja fazendo. Você está fazendo atividades, você tem que gerenciar. Quanto tempo eu gasto? Será que eu consigo fazer de um jeito melhor? Será que, porque no limite, você também entendendo que não tem como aprimorar, ou naquele patamar que está, você não consegue aprimorar com aquele nível de tecnologia que você tem, você guarda, porque sempre a gente tem que estar pensando em melhorias, e aí muda a esfera, pô. Eu tenho aqui uma atividade que eu vou gastar 4 horas, que não tem jeito, eu vou ter que gastar 4 horas. Mas eu vou gastar 4 horas na segunda ou no sábado? Eu vou gastar 4 horas de 8 à meia-noite, ou eu vou gastar 4 horas de 10 às 2? Então, assim, você também tem que entender que a hora laborativa, a execução do seu trabalho, ela também é um elemento crítico e ela também precisa ser analisada, porque naquele horário que você vai executar, existem tarefas concorrentes, e aqui concorrente no sentido de disputar o tempo, né? Entendendo que o tempo é escasso, fazendo aqui, pedindo licença aqui para falar de Ansoff, né? Cara, o seu tempo concorre com tudo, tudo concorre com o seu tempo. O cara buzinou aqui do lado, você virou o rosto para lá, é 10 segundos que você gastou, velho. É a concorrência ampliada, velho. Então, assim, é muito importante você ter métricas de avaliação se você está entregando bem. Se você entregar bem, é entregar dentro da normalidade de execução daquela tarefa. E aqui eu estou falando só de tempo, gente. Esquece a qualidade da entrega, porque qualidade a gente vai discutir em outro vídeo, aproveitando aqui toda a experiência que Guto tem sobre qualidade. Então, assim, pensa na racionalização do tempo.
não vai ter mais tempo. A tendência são de que um gerenciamento ou uma ausência de gerenciamento de tempo vai fazer você ter uma percepção de ter menos tempo. Sempre. Sempre vai ter menos tempo. Então, assim, é importante delimitar. No momento em que você olha para a tarefa sem ser o executor, mas como se fosse alguém que vai cobrar por ela, pense o seguinte. Olha que exercício legal. Você vai cuidar da sua casa, certo? Vamos supor que você cuide da sua casa. E aí você pensa, quais são as atividades que eu vou ter que fazer? Ah, vou ter que varrer, vou ter que passar pano, vou ter que fazer comida. Vai listando tudo que você tem para fazer. Gente, é coisa que não acaba mais. Como é que a gente consegue manter uma casa limpa e arrumada e organizada todo o tempo? A gente fragmentou essas tarefas e foi encaixando ao longo do nosso dia. Ah, fez a comida, lavou a louça, ou comeu, lavou a louça, e você vai vendo que você já tem ali uma rotina processual, que você já faz aquela atividade no menor tempo possível. E eu tinha falado que eu ia trazer a brincadeira do tempos e movimentos, né? No MBA, lá do IBMEC, o professor trouxe pra gente que muitas empresas estavam redefinindo seus layouts, ou seja, a distribuição no seu espaço físico, de onde é banheiro, de onde é água, de onde é cafezinho, de onde é impressora, pautado em quantos passos o colaborador precisa sair da sua baia e ir até essa atividade. O cara gasta 10 passos para ir no banheiro, gasta 20 para ir no cafezinho. Só que ele vai no banheiro uma vez por turno e vai no cafezinho 4 vezes. Troca. Ah, mas vai ter que reformar. Troca o espaço, troca o espaço. Se ele vai muitas vezes no cafezinho, o cafezinho tem que estar perto. Se ele vai muitas vezes na impressora, a gente precisa colocar a impressora num ponto central. E aqui, gente, eu estou falando de um estudo altamente sofisticado e que o processo decisório, que a decisão envolve dinheiro. Mudar o layout significa mudar as estruturas físicas, mudar as baias, fazer reforma para trocar banheiro de lugar. Aqui a gente está falando de milhares de dólares aplicados na otimização do tempo daquele colaborador. Porque não dá para brigar, não dá para dizer não vá no banheiro, não dá para dizer não vá no café, porque isso tudo faz parte de um processo de ócio criativo, de um intervalo sadio, de uma movimentação que é sadia para o corpo, mas ela precisa ter um equilíbrio entre o tempo gasto e o bem angariado. Ah, vai precisar levantar, sair, se esticar, se alongar. Ótimo, vamos fazer isso de uma forma legal, vamos fazer isso de uma forma organizada. Muita gente começou a ter que fazer alongamento por causa de lesão, por esforço repetitivo. Muitas dessas pessoas fizeram o quê? Fizeram um tempo. Ó, de X e X horas, todo mundo vai levantar e fazer o alongamento junto. Porque o que é que você... Quando você faz isso, o que é que você impede? A formação de gargalo. O cara lá que precisa despachar está alongando e o outro já alongou antes, mandou e a tarefa está o quê? Pendurada. Quando você faz horizontal, quando você nivela isso, é orgânico. O sistema inteiro para ali por 1 minutinho ou 2 ou 5 e depois o sistema como inteiro volta e não tem gargalo. Exato. Então, exatamente o que o Renato está falando aí, que é a questão do layout de otimização, né? Você precisa otimizar o layout para ficar bom para todo mundo. Isso que você falou, Diogo, é uma coisa que o Boticário, por exemplo, que para mim é uma das maiores referências em empresas nacionais, né, em termos de estrutura, de performance, de pessoas, é uma coisa que era muito forte lá dentro e ainda é, né, que é o EVP, é o Employee Value Proposition, ou seja, qual é a proposição de valor para o empregado que você precisa gerar, não só para entregar um dia a dia de trabalho gostoso, prazeroso, né? Porque é dito que o prazer ele precisa fazer parte do trabalho, você precisa querer estar lá. Então, assim, é uma faca de 2 gumes, é uma mão dupla. Você compra a empresa e a empresa te compra. Ou melhor, é o contrário, a empresa te compra, mas você precisa comprar a empresa também, não é? Então, assim, não, perfeito. Quanto menos gargalos vocês tiverem nesse caminho, né, entre banheiro, cafezinho, a ginástica laboral que você acabou de falar aí, que é uma coisa assim que lá tem, inclusive, também. Né? Inclusive, uma pessoa que faz, pessoa que aplica a ginástica, teve aqui na nossa live, não sei se ainda tá, Mônica. Então, assim, isso que você falou é sensacional, porque quando você junta todo mundo ali, você meio que impede de outras pessoas já estarem fazendo e aquela outra atividade que depende daquela outra pessoa, ela não está sendo executada porque uma está fazendo o exercício e a outra está parada. Então, assim, exatamente. Perfeito o que você falou. E realmente é uma coisa que envolve
muito gasto, muito gasto. É muito caro fazer essas mudanças já. Diga. Aqui, Renato, Renato está dizendo sempre vai ter gargalo, a gente só vai transferir o gargalo. Isso é verdade. Não existe, de termo processual, o lead time ótimo. Não existe isso. Mas aqui a ideia é de você fazer um gerenciamento de que não tenha gargalos de coisas críticas, entendeu? Porque no momento em que você entende que naquele tempo todo o sistema vai estar horizontalmente suspenso ou operante, você consegue gerenciar, tipo, não vai perder um prazo, não vai perder uma coisa, por quê? Antes de designar a tarefa para o colaborador, esse estudo já foi feito, já é analisado, né? Onde é que a gente tem, onde é que está o nosso lead time, por exemplo? Imagine que você tenha processos lá na XP, por exemplo. A gente tem uma janela de alocação. Chegou às 15h30. Eu vou até falar um pouquinho mais. Durante esse gargalo e esse tempo, muitas coisas são levadas em consideração, ainda mais a segurança do trabalho. Ou seja, quanto mais seguro for o caminho até o cafezinho, quanto mais seguro e mais perto for, que tiver menos condições da pessoa poder eventualmente se acidentar ou ter alguma intercorrência, você precisa pensar nisso também. Então, assim, são vários gargalos e otimizações que o que você precisa, sempre vai ter. Isso é fato. Sempre vai ter. A pessoa que estiver andando, se tiver uma tontura, ela cai de cara no chão. Né? Isso aí você não pode impedir. Só para dizer para Paula que vai estar gravado lá no YouTube às 18 horas. Então fique tranquila, se você não puder estar aqui durante todo o tempo, tá bom? Pode continuar. Então, assim, ó, por exemplo, lá a gente tem janelas de alocação. A gente só pode alocar renda fixa até um determinado horário, fundos de investimento até um determinado horário. Se está próximo desse tempo, a gente não vai sugerir que ninguém esteja fazendo alongamento, podendo estar recebendo e alocando. Mas depois, então a gente vai sempre programar essas pausas para que não ocorra isso, entendeu? Tipo, perto de uma hora crítica, alguém está fazendo uma atividade de alongamento que hoje em dia, mais do que recomendável, é necessária, né? A gente precisa cuidar da experiência do nosso colaborador, que era o que você estava trazendo também, Guto, para que haja encantamento transversal. O encantamento tem que ser para quem faz parte do time e para quem entrega aos clientes daquela empresa. Encantamento é uma palavra de ordem, né? Quando a gente faz uma análise sobre uma empresa, a gente faz logo essa pergunta. As pessoas que trabalham aqui, quando elas são desligadas, qual é o sentimento que ela leva? Ela fica triste de deixar aquele time de lado por não ter sido ali aproveitada, porque os seus soft skills não estavam alinhados, ou por qualquer motivo que seja, né? Que a gente sabe hoje que muitos motivos levam ao desligamento de um colaborador. Ou ela sai aliviada, graças a Deus, eu não aguentava mais vir aqui um dia. Porque isso importa no resultado da empresa. Quanto mais pessoas estão compradas naquele projeto, estão engajadas, eu sempre vou falar aqui da Ambev, de você maluco, levantando da mesa, falando a gente só consome o que roda na nossa linha. Cara, isso é fantástico, velho. Isso é fantástico, sabe? Com certeza. Você falou um negócio interessante. Eu acho que quando você tem funcionários satisfeitos dentro da jornada que vivem dentro da empresa, a probabilidade de que isso transborde para fora da empresa e faça com que existam clientes que são fora, né, clientes externos, mais satisfeitos, é gigantesco. Porque eu acho que tudo começa dentro, com o carinho que você faz dentro. Né? Eu não estou falando isso só produtos, né, empresa de produtos e bens de consumo, não. Estou falando isso de tudo, principalmente talvez até de serviços. Né? Quanto mais funcionários comprados ali na cultura organizacional, quanto mais funcionários satisfeitos com a jornada, com o carinho que recebem pela empresa, porque a empresa é um organismo vivo. As pessoas precisam estar com essa consciência clara na cabeça de que a empresa ela é formada de pessoas, então ela forma um organismo vivo. Quanto mais esse organismo vivo esteja encantando as pessoas que estejam lá dentro, mais a oportunidade e a probabilidade desse bem-querer que as pessoas têm por estar lá dentro transborde para o outro, né? Então, assim, isso cria um ciclo virtuoso dentro da empresa. Isso que precisa ser levado em consideração. Então, o EVP, como eu estava falando, né, que é o Employee Value Proposition, ou seja, a proposição de valor que o empregado tem, o que ele sente, a alquimia que ele sente, aí a palavra-chave, né, que a gente usava muito lá no Bolt, que usa ainda lá, que é a alquimia. As pessoas sentem que existe uma coisa diferente lá dentro. Então, essa é a questão. Quando você sente que você faz parte de algo maior, quando você sente que você faz parte de algo que transborda, a tendência de que vá para o mercado é muito grande isso. Então, acaba que o cliente sente
o que tem dentro da empresa, sente a magia que rola ali dentro. E quando a gente tiver, né, nossas empresas físicas, a gente vai pensar nisso também. A gente vai dizer, nossa, é isso que eu quero que os nossos colaboradores sintam, né? Porque eu tenho certeza de que se eles sentirem isso, a probabilidade de que o mercado sinta também é gigantesca. É gigantesca. É quase impossível não sentir. É quase É. impossível não sentir. E isso, e assim, é o caminho de sucesso para uma cultura organizacional vencedora. Porque muita gente quer enfiar a cultura organizacional goela abaixo, top-down, e não tem esse zelo, né? Não tem esse cuidado de pensar que, pô, o colaborador da ponta, ele é a empresa. Ele é a empresa. Como é que ele se relaciona com o meu cliente? Por isso que, assim, muitas vezes eu sou criticado porque eu detesto ser mal atendido, né? Toda vez que eu sou mal atendido em algum lugar, eu faço essa observação, né? Eu falo, queridão, não tá satisfeito não com essa oportunidade, procura outra, velho. Tem 12 milhões de desempregados aí querendo estar aí no lugar onde você tá para me atender com um sorriso no rosto. Se aqui não faz sentido para você, se esforça, procura outro lugar, velho. Se reinventa. Porque eu na ponta aqui, como consumidor, eu detesto ser maltratado, porque eu não trato assim os meus clientes, não trato assim meus colaboradores, não trato assim ninguém. Aliás, para mim é uma questão principal de educação, né? Ninguém merece que eu vomite lá os meus problemas, as minhas angústias. Ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Todo mundo tem dias ruins, tem dias maus, mas a gente tem que estampar ali o personagem que a gente está, estampar um sorriso no rosto e atender bem quem tá ali. Porque o cliente é a razão de existir do funcionário, do colaborador. Claro. Se isso se perder, se isso for perdido, acabou. Nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. É porque assim, E eu pontuo sempre. Muito se fala dessa questão de, deixa os seus problemas em casa. A gente sabe que isso é indissociável. Ou seja, isso não se separa da sua pessoa. Se você está tendo um problema, o mínimo que seja de impacto que isso vai gerar no seu trabalho. Agora, quanto mais magia tiver dentro da empresa, que é isso que eu falei anteriormente, quanto mais as pessoas tiverem esse clima gostoso dentro da empresa, mais você às vezes chega dentro do seu trabalho e esquece de fora. Esquece. Entendeu? Esquece. Não é que você deixa, não, você esquece. Você esquece. Exatamente, isso é como se fosse assim, eu já tive esse depoimento de pessoas falando assim, pô, o dia tá acabando. Aí eu falei, pô, massa, foi um dia de sucesso, né? Como é que estão nossas entregas e tal? Ele falou, não, pô, mas o dia acabando significa que eu vou ter que voltar pra casa. Aí eu falo, cara, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? E ele falou, não, velho, pô, a situação lá tá tenebrosa e tal, e voltar pra casa é voltar pros problemas da casa. Eu falei assim, olha, só tem um jeito de você resolver isso, velho. Aí ele deu risada, falou assim, resolvendo os problemas de casa, né? Eu falei, claro, velho. Senão ele sempre vai estar lá. Você precisa resolver isso. Por que aqui não é assim? Aí ele, não, porque aqui nossos problemas são advindos de meta, de uma visão de longo prazo, de crescimento. Eu falo assim, pô, sua casa não deveria ser assim? É a mesma coisa. Aí ele fala, caraca, Diogão, você tá gerindo a minha casa, velho. Sai da minha casa. Eu falo, não, Mas, pô, eu tô preocupado com você. Mas assim, acaba que as pessoas não entendem, Diogo, que a verdade é que o que existe dentro de uma empresa existe dentro da sua casa também, né? E aí eu estava até assistindo um curso recentemente que ele fala, e é uma coisa que a gente já sabe, que costuma fazer, já parece até meio piegas falar, né? Que a felicidade mora no caminho. Ou seja, se você não tem o tempo todo essa intenção de sair de um ponto A para um ponto B, que você não percorre o caminho, você acaba, a felicidade ela tá aqui. Então, se você não está percorrendo sempre caminhos em busca de algo melhor, que é o que você precisa planejar dentro de sua casa e com sua família, você está ali em estado sempre de não felicidade. Você está ali. O que é o sucesso? O sucesso é quando você passa pela felicidade e chega no ponto B. Só que se você não partir direto para um outro ponto B, o que acontece? A felicidade acaba, porque você só está feliz enquanto você está caminhando. E já dizia os nossos estudos de autoconhecimento, a vida é movimento. Se você não estiver se movimentando, você está morrendo, meu amigo. Me desculpe, parece ser duro o que eu estou falando para você aqui, mas a vida é movimento. Se você não está em movimento, ou você está verde e em amadurecimento, ou você está maduro e morrendo. Então, você precisa fazer tudo para estar sempre nesse estado de eterno aprendiz, verde e amadurecendo.
Essa é a É, verdade. é legal você trazer isso, né? Que você fala do Eu queria estado de até, não rapidinho, felicidade. eu queria até falar, não perca seu raciocínio não, disso aqui que Duda tá falando pra gente, um resort onde o sorriso no rosto e o bom humor sempre são essenciais. Esse carinha aqui, ó, ele é da minha família por parte de esposa, né? E ele trabalha ainda, né, no Clube Med. E ele trabalhou lá na ilha e agora depois ele foi para um desses resorts na França, né? Um resort numa estação de esqui. O que esses caras fazem para poder criar um sistema de encantamento nas pessoas não está no gibi. Só convidando esse rapaz aqui para ele falar um pouquinho sobre essa experiência, porque não só o que ele vive, o que ele sente, o que ele transmite para quem ele conta, mas como ele fala desse envolvimento, né, do sorriso. E aí parece o sistema Disney, Joe. Parece o sistema Disney, que você fala ali, make Isso que eu ia contact dizer. eyes and smile, ou seja, sempre faça contato com os olhos e sorria. É como se fosse um dos mandamentos da Disney. Então, assim, a probabilidade de que você tenha pessoas desse nível que comprem essa cultura, encantando clientes o tempo todo, é muito grande, muito grande. Inclusive, vou até deixar o convite aí, viu, Dudão? Se você quiser um dia vir fazer essa live para falar sobre isso com a gente. Sim, Diogo, continue o que você estava falando. Não lembro. Então, pronto. A Então, gente, a gente estava falando sobre o estado de não felicidade, né? Exato. Pronto, ó, perfeito, olha que legal. Quando a gente, muitas vezes as pessoas projetam, né? Ah, quando isso acontecer eu vou estar feliz, quando tiver independência financeira, quando comprar uma casa, quando for pai, quando qualquer coisa. Então, assim, se você inverte essa lógica, se você não olha para a felicidade no caminho, você vai ser eternamente infeliz imposto por você. Porque se eu só vou ser feliz lá e eu não estou lá ainda, automaticamente você é um infeliz. Olha que triste isso. Só que às vezes isso é contraintuitivo. Não, assim, não é fácil da pessoa chegar a esse pensamento. Apesar de parecer lógico, é contraintuitivo. É por isso que assim eu trago ele e sempre falo, né? É sobre a jornada. É sobre a jornada. É um processo de felicidade, é um processo de encantamento. A gente vai fazer resultado através de processo. Quando a gente fala processo, o inconsciente da gente conversa. Sabe o que é que você pensa quando eu falo processo? Você pensa em Burocracia. burocracia. Você pensa em burocracia. É claro que você pensa em burocracia. E burocracia, do jeito que foi aplicada no Brasil e em alguns lugares do mundo, ele estragou a experiência. Porque, na verdade, a Exatamente. burocracia é a ausência de subjetividade no processo. É a ideia de que o processo está escrito, estruturado e precisa ser cumprido um rito. E Quando você claro, expurga a subjetividade, o que é que você faz? Você faz com que Diogo execute igual a Guto, execute igual a muita gente. O que é problema é chamado que de padronização também, né? que também é chamado de qualidade. Olha que Qualidade. legal. Então, assim, Exato. a gente é impelido a lutar contra esses preconceitos que a gente tem. Ah, a burocracia é uma coisa chata, densa, engessada. O excesso de burocracia faz isso. Assim como o Perfeito. excesso de É, remédio vira veneno. O perfeito. excesso das Na coisas, o verdade, a problema está no diferença entre o excesso. remédio e o veneno está na dose, né? É Assim, a a verdade dose. é a dose. E Então, gente, assim, a gente. uma coisa que você falou é certa. A questão burocrática, o que acontece é que ela deveria ser a ausência, na verdade, da subjetividade. E ela se tornou aqui papelada. Porque, infelizmente, dentro do nosso país, quanto mais burocrático você deixa o processo, mais margem para corrupção. Você, Procrastinação. precisa de X vias de papel aqui para você. Ah, é? Precisa carimbar isso aqui? Ah, meu amigo. Então, assim, para eu carimbar em um dia, é tanto. Para eu carimbar em 3 dias, é um pouquinho mais barato. Mas para eu te entregar aqui no prazo normal, no SLA, que é o Service Level Agreement, né? Tipo acordo de nível de serviço. Para eu te entregar no prazo normal de uma semana, eu não vou te cobrar nada. Ah, quer adiantar? Então pague aqui 100. Tá entendendo? É. Então, assim, Quer eles sorrir, tem que fazer colocaram sorrir, né? burocracia no processo para ficar mais fácil de corromper o processo. Então, infelizmente, a burocracia ficou conhecida como morosidade, como estagnação, como não eficiência. Só que não deveria ser nada disso. O Max Weber, quando pensou no processo burocrático, ele pensou em tirar a subjetividade, como você falou. Ele, Deixar ele ele pensou em mais rápido. otimização.
Exatamente. É exatamente. É menos subjetivo, significa que você tem maior previsibilidade de execução, que você consegue medir com precisão. Ah, eu vou pegar o papel, vou jogar para cá e vou dar uma carimbada. É 10 segundos. Cara, é 10 segundos. 10 segundos. Exato. Você está gastando 11 por quê? Você tem que gastar 8. Então, você teria ali uma visão no processo e um desenvolvimento, um refinamento do processo de tal forma que você vai conseguir mensurar com facilidade. Ah, por que Guto gasta 2 horas para fazer e Diogo gasta 3? Ah, porque Diogo tem que pensar o que vai fazer, tem que entender o que vai fazer. Se é executar, é para ser simples, é para ser fácil. Então, assim, a gente precisa lutar contra esses preconceitos. E para isso, a gente não derruba parede com rosas. A gente derruba parede com marreta, com guindaste. Você tem um processo mental falho, instaurado aqui e com um cérebro muito inteligente jogando contra. Porque o que ele quer? Ele quer economizar energia. Então, você precisa ser resiliente, ser firme, ser persistente. É difícil, gente. É difícil. Nem tudo que é simples é fácil. Vai ser difícil, vai ser doloroso e depois vai ser o quê? Automático. Você não vai pensar mais em fazer isso. Você vai estar ali igual a Gustavo o tempo inteiro procurando em como que eu consigo empregar meu tempo para melhorar esse processo para na hora de execução virar um clique. É isso. É isso. Exatamente. E vamos só terminar aqui com a nossa promessa, né? Da gente falar um pouquinho sobre a não realização, a não racionalização dos recursos, né? Qual é o custo de você chegar vendido nesse processo e você não saber que ter um orçamento, que a gente também chama de budget, é importante para você saber gerenciar o seu negócio. Talvez a gente não consiga fazer as considerações gerais, né? Porque a gente já está chegando aqui a 8h23. A gente pode até falar sobre isso, mas lá na frente eu acho que o nosso papo foi muito bom. A gente cobriu muita coisa sobre essa primeira questão, que era a ausência da síntese, né? Então a gente falou muita coisa legal. Então acho que a gente poderia só dar uma pincelada e depois a gente volta nesse assunto, né? Que é a questão de não planejar seu budget, né? Não saber que você precisa chegar com um planejamento financeiro bem sólido na hora de você começar o seu negócio. E vamos começar pelo seguinte: muitas pessoas acham que vão abrir um negócio, seja ele digital, seja ele físico, seja ele de qualquer coisa que seja, e você vai simplesmente empregar o seu dinheiro de forma aleatória. Só que não é dessa forma. Só que você precisa saber aonde alocar os recursos. Porque a gente sabe que recursos são escassos. E quando a gente fala de recursos financeiros, aí sim, guerreiro, que ele fica mais escasso ainda. O que você tem para falar sobre isso, Diogo? Eu vou dar um exemplo ótimo, né? Eu vejo muitas pessoas... e aqui, gente, olha, eu vou fazer um disclaimer antes, tá? Eu não estou impondo barreiras, não. Até porque você fingir que não existe uma barreira não vai torná-la ausente. Só vai fazer com que você esteja exposto ao risco dela. Eu vejo muita gente dizendo que você vai começar um negócio digital com celular, que já tem internet e só. Sei lá. Vai ganhar aí você celular. Aí você vai lá e fala, massa, vou abrir uma empresa. A formalização de uma empresa, a abertura, vai custar ali pelo menos entre R$1.000 e R$2.000. Aí depois vem uma coisa chamada contabilidade, que por lei você é obrigado a ter, que vai ser no barato um salário mínimo por mês. Mas eu não tenho R$13.000 para dar na contabilidade, porque são 13 salários. Eu não tenho isso. Fala assim, então, queridão, dá um passo antes, junta o dinheiro, fragmenta o seu orçamento pessoal para guardar dinheiro, para você ter o mínimo. Ah, mas eu começo como pessoa física. Qual é a diferença? A diferença é que ao invés de você pagar 6% de imposto, você vai pagar 27,5%. Faz sentido? Você pode fazer uma vez, levanta o dinheiro e orça ali um ano de contabilidade para você pagar. E eu estou falando só da abertura e da manutenção da empresa. Tem outra coisa chamada TFF, que é Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Vai pagar para a prefeitura mais uma pancada a depender do seu nicho. Por exemplo, eu sou assessor de investimento. Sabe quanto é que é o TFF da minha empresa? R$9.000 por ano. Que você vai pagar ali em 3 parcelas no máximo. 9.000. Então, quando você começa a somar, são 13 salários mínimos, mais a taxa, o TFF, começa a ver que não é brincadeira, gente. Ser empresário
Não é brincadeira. Dá para fazer? Claro que dá. Se você parar para pensar quanto que você gasta com cinema, com iFood, você vai ter dinheiro, mas você vai precisar de quê? Racionalizar o seu recurso. Você vai precisar... Outra coisa, agora eu vou dar um exemplo menos empreendedor e mais na prática. Me diz aí, Luguto, você tem uma linha você monta uma linha de produção, certo? Lá no Boot. E aí você descobre que o produto que você vai fazer vai precisar de uma tampa XPTO. Aí você vai lá e manda produzir. Não, vamos fazer e tal. Aí você bota a sua linha de produção, tem lá não sei quantos mil litros para ser envasado. Aí chega na hora de envasar, você fala, ué, a gente não tem a tampa. Ah, compra. Aí você liga para Diogo e fala assim, Diogo, você tem a tampa XPTO aí? Tenho. Quero 1 milhão de unidades. Não tenho. Em estoque eu tenho 100 mil. Não, cara, mas você está aqui como meu fornecedor altamente qualificado. Eu falo assim, sim, amigão, mas existe um negócio chamado ordem de serviço. Para eu te entregar 1 milhão, você tem que me avisar com 15 dias de antecedência. Ah, não dá para ficar 15 dias parado, não. Eu falo assim, não tem como. Se eu abrir um outro turno aqui e fazer, eu sei lá, consigo te entregar em 4 dias. Ah, então produz. Me entrega em 4 dias. Fala assim, beleza, a tampa vai custar R$15. Que fornecedor é esse, rapaz? Não é R$1 a tampa? Olha, é R$1. Se você me avisar com 15 dias de antecedência. Mas eu dobrando meu turno, eu tô dobrando meu contingente. Exatamente. Tô dobrando tudo, tô dobrando energia, tô dobrando meu custo, risco de trabalho. Eu preciso contingenciar tudo isso. Então, sai 15 e eu vou dizer para você, na margem, eu vou estar com o mesmo lucro de te vender a um com 15 dias de antecedência. Pois é. E aí o cara ainda fala assim, 15 na amizade ainda, viu? Não tá pensando nem quero fazer. Se você abrir agora, eu prefiro te entregar com 15 dias. Tô fazendo porque é você que é meu cliente. Se não fosse um cliente como você, eu não faria, não. Exatamente. Sabe por quê, Diogo? Porque as pessoas elas não entendem os custos que existem por trás da outra parte. Né? Elas pensam que o negócio ele simplesmente está criado. Só que para você fazer uma coisa, você tem um custo chamado de custo de produção. E se você não entende que por trás disso tudo existem os custos inerentes a essa produção, você não sabe que na ponta, né, na outra ponta, no ponto B, ele vai custar um outro X. Ele vai custar X mais Y, que depende muito de como vai ser esse processo. Então é isso que precisa ficar claro na cabeça das pessoas. Você trouxe um exemplo muito bom da linha de produção. Se você não tem claro o quanto você vai produzir ou envasar, como você chamou, você simplesmente vai ficar vendido no processo se você não tiver as matérias-primas ou o que a gente chama de materiais de embalagem para você poder fazer a operação acontecer, simplesmente você não vai envasar. Ou podem ter outros problemas como setup de máquina, onde você não tem uma peça específica da máquina de encaixe, de torque, e que vai dar um BO lá na frente. Então, ou você tem tudo comissionado, que chamam de comissionamento, tudo certo e tudo pronto para começar a fazer, ou simplesmente você vai precisar gastar mais. E esse gastar mais é muitas vezes o que um pequeno empreendedor, muitas vezes, né? E a gente está falando aqui principalmente dos pequenos negócios que não tem margem, é aí que eles estão ferrados, é aí que eles estão vendidos no processo. Então, ou você entende que por trás de tudo existe um planejamento financeiro de todos os requisitos para a entrega do que você precisa fazer lá na ponta, entregar na ponta, ou você simplesmente vai pensar, vai entrar vendido no processo, vai chegar achando que realmente é um mar de rosas, vai tentando derrubar a parede lá com rosa, e você não vai chegar na marretada. Então, ou seja, seu processo ele não está otimizado para acontecer. Ele não está otimizado para entregar o que precisa ser entregue para simplesmente você fazer a sua entrega acontecer. E aqui eu vou encerrar minha fala, que eu sei que a gente está chegando no tempo limite. Quando as pessoas começam a desperdiçar dinheiro nesses percalços, né? Ah, eu tinha orçado pagar 1, paguei 2. Ah, eu tinha orçado que eu ia comprar a matéria por 10 centavos, paguei 15. Isso tudo vai consumir no lucro, né? Até virar prejuízo. Aí, o que é que a pessoa faz? Tende então é só eu não pagar o imposto. E aqui uma grande frase que, vou fazer aqui o saudosíssimo Nilo Coelho, nosso professor de projetos, falava, se o seu projeto, para ser rentável, precisa que você sonegue, ele não é rentável. Não faça. Não Perfeito. Faça. Ele não é viável. Não faça. Não tem viabilidade. Exatamente. Não faça. Vamos chegar Mas aqui no próximo live a gente vai falar mais sobre
sobre esse tema que ficou em aberto. Exatamente. Eu queria terminar dizendo, pessoal, não tem almoço grátis. Ou você conhece os seus custos, ou você vai ficar vendido no processo, ou simplesmente preste atenção no que você precisa fazer e planeje seus custos para você ter sucesso no seu negócio. Grande